E agora eu começo a falar para vocês sobre o relé de proteção, tá bom? Até agora eu estava apenas fazendo uma introdução, falando sobre a proteção do sistema elétrico, e agora a gente vai falar sobre o relé de proteção. Por que o relé de proteção ele é chamado de IED? Gente, ele é chamado de IED porque ele é um dispositivo eletrônico inteligente. O relé de proteção, ele não apenas executa a função de abrir um disjuntor, por exemplo. Ele executa várias outras funções, tá ok? Várias outras funções. Por isso, ele é um dispositivo que integra várias variáveis, ele integra circuito de potência, circuito de controle, comunicação, e é possível fazer todos os seus ajustes através de software. Por isso, ele é um dispositivo eletrônico inteligente, tá, pessoal? É muito importante vocês entenderem como é que o relé ele opera, tá ok? Então o relé ele é um elemento de defesa do sistema. Como eu já disse para vocês, ele é apenas um equipamento que tem uma função nessa conjuntura que se chama proteção do sistema elétrico. Mas a nossa aula de hoje é sobre o relé, tá ok? E essa aqui, gente, é uma arquitetura de um sistema de proteção. Então, essa aqui é uma arquitetura, tá ok? Onde o TC e o TP estão enviando a informação para esse relé, e o relé está analisando todas as variáveis que estão chegando nesse dispositivo eletrônico inteligente, e se tiver alguma anormalidade, ele vai atuar na bobina de abertura desse disjuntor, tá ok? Então, quando ele atua na bobina de abertura, né, desse disjuntor, ele aciona a mola, né, de abertura dos contatos do disjuntor, indisponibilizando o sistema. E outra função, como eu já havia mencionado para vocês, além dessa arquitetura convencional que a gente costuma ver em vários lugares que a gente vai, existe essa outra arquitetura também, tá, pessoal? Então, quando nós temos um problema, por exemplo, aqui na subestação 1, se eu tenho uma falha no disjuntor, se o disjuntor não abriu, o que acontece nesse caso? Essa subestação número 1, ela vai comunicar com a subestação 2. Como que acontece essa comunicação? Através da fibra ótica. Gente, nas torres de transmissão, existem geralmente, lá na parte superior da torre, existe um cabo de proteção. A gente chama de cabo de guarda. Dentro desse cabo de guarda, existe cabo de fibra ótica, OPGW, que são cabos de fibra que estão trafegando dentro desse cabo de guarda, tá ok? E essas informações vão se comunicar com o relé que está na subestação a montante dela, que está à frente da subestação que a gente está falando nesse momento, tá, pessoal? Então, é bastante importante vocês conhecerem, né, como é que funciona essa arquitetura, porque numa proteção 50BF, que é a proteção de falha de disjuntor, chama Breaking Failure, falha de disjuntor, primeiro elemento que é acionado é a subestação que está montante. Isso é muito rápido, a gente está falando de altíssima velocidade, tá, gente? Por quê? Porque quando o relé da subestação 1, ela manda abrir esse disjuntor porque tem uma falha no sistema, ela já fica aguardando o retorno de feedback, de contato aberto, de disjuntor aberto. E quando essa informação demora muito a chegar, esse relé ele vai comunicar em altíssima velocidade com o relé que está lá na subestação 2, falando, olha, o meu disjuntor falhou, abre o seu disjuntor aí. E aí, lá na subestação 2, abre o disjuntor, indisponibilizando e protegendo todo o circuito que está ali, que está na subestação 1 e também as subestações que estão para trás, tá ok? Então, tudo isso acontece com o objetivo de isolar a falha, para não deixar propagar uma falha no sistema e derrubar o restante do sistema que está montante, tá ok? Então, isso a gente chama de proteção de falha de disjuntor, tá ok? Então, esse é apenas um exemplo de como que esses relés eles se comunicam e estão trocando dados a todo tempo, tá ok? Por exemplo, esses relés, gente, principalmente na parte de transmissoras, é um relé que já é usual, tá? Tem a saída chamada PMU, né, que é a medição de sincrofasores, tá? Onde eles se comunicam em altíssima velocidade. Para a área de geração, principalmente das renováveis do Nordeste,
virou uma obrigatoriedade ter uma saída PMU, né? Porque essa saída PMU vai comunicar diretamente em alta velocidade com o ONS Brasília e o ONS Sudeste, porque a maior carga gerada no Nordeste das renováveis, elas vêm aqui por grande centro de carga, que é a região Sudeste do país. Então, existe aí, um exemplo, tá, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, tá? Que é o PMU, que é um sincrofasor de medição dos fasores elétricos, tá? Dentro do ONS existe um procedimento de rede que está falando bastante sobre essa saída em alta velocidade para se comunicar com o ONS Brasília e também o ONS Sudeste, tá ok, gente? Pessoal, e agora eu vou falar para vocês uma questão que muitas pessoas se confundem, né? Por quê? Porque quando você chega, por exemplo, num painel de uma subestação, você vê vários relés de vários fabricantes diferentes, tá? E cada relé, ele tem a sua aplicação específica. Então eu não posso utilizar um relé de gerador síncrono para fazer proteção de linha. E eu também não posso usar um relé de proteção de linha de transmissão para fazer a proteção de um gerador síncrono. Por quê? Porque são funções diferentes. Então, cada relé desse, gente, ele tem a sua função interna previamente programada. Por exemplo, quando a gente fala de proteção de gerador síncrono, a gente está falando de proteção de estator, proteção de rotor, está falando de direcional de potência, está falando de sobretensão, sobrecorrente, sobrefrequência. Então, tem algumas proteções ali que até são intrínsecas para todos eles, tá? Mas existem as especificidades, ou seja, cada relé é projetado e dedicado apenas para uma aplicação. Então, gente, é aqui que mora uma confusão na mente de várias pessoas, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente está falando de relé de proteção de gerador, relé de gerador e transformador, relé que faz proteção de gerador e transformador, relé que faz proteção de aerogerador, que são utilizados em usinas eólicas, relé que faz proteção de barras em subestação e relé de proteção também em transformadores, tá? Existem também os relés que fazem a proteção da linha de transmissão e também o relé que faz proteção de arco e flash em cubículos de baixa tensão. Gente, então aqui a gente está falando de vários tipos de relés, tá? Então, como essa aula é uma aula sobre relés, eu vou falar apenas da parte de aplicação para vocês. Porque quando a gente entra no modo de proteção intrínseca de cada relé desse, são muito diferentes, tá? Por quê? Porque eu não posso utilizar um relé de proteção de aerogerador de uma usina lá do Nordeste e de uma usina lá do Sul, porque são equipamentos diferentes, com potência diferente, com tensão diferente. Então, cada projeto tem que ter o seu estudo. Esse estudo de proteção, ele é feito na fase de concepção de projeto, tá ok? E através daqueles estudos são adquiridos ali set points e ajustes para poder fazer o ajuste de variáveis da operação desse equipamento, tá ok? Então, existem relés para diferentes aplicações, tá ok, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem para não causar confusão, tá bom? Porque a gente olha assim, puxa, o relé é tudo igual, né? Como é que eu vou saber qual que é um, qual que é outro? Para isso, existem os manuais. Então é importante ler o manual de operação de cada equipamento, tá ok? Então, por exemplo, você chegou num lugar, olhou um relé, por exemplo, chegou lá, viu um relé, e aquele relé você nunca viu ele na vida, vai lá no Google, coloca a marca do fabricante, coloca o modelo, para você começar a entender aquele equipamento. Quem que é a entrada, quem que é a saída, qual que é a função que esse relé, de proteção que esse relé oferece para os equipamentos, e depois você começa a estudar o software, começa a estudar. Eu acho que não vai nem pelo software, começa a estudar oscilografia, porque é algo que vocês vão precisar estar analisando constantemente, tá ok? Outro dia, eu estava aqui no escritório lotado de trabalho, o Emílio tá aí na live. O Emílio mandou para mim uma oscilografia. Professor, me ajuda. Estou precisando interpretar uma oscilografia
eu não sei como é que eu acesso o relé, não lembro, já acessei uma vez, não me recordo, e o meu chefe pediu uma oscilografia, ele quer um dado disso aqui. E eu falei, Emílio, eu tô ocupado, vai falar com o mestre Hiroshi. E o mestre Hiroshi também é ocupado o tempo todo, né? E eu rapidinho, passei um áudio para ele, né, do que poderia ser, o que ele tinha que fazer, e ele falou que ele passou a noite estudando sobre relé, sabe? Só que no outro dia de manhã, ele estava com a interpretação da falha para entregar para o chefe dele. E como que ele soube disso, dessa interpretação? Através da oscilografia. Ou seja, pelo fato de ser um IED, um dispositivo eletrônico inteligente, ele vai trazer para nós o momento da falta, o tipo de problema que ocorreu e o momento exato em que ocorreu a falta e o tempo em que abriu o disjuntor, tá ok? Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento. Quem tem esse conhecimento é um profissional que está um passo à frente, tá? Então vamos lá, gente. O relé de proteção, gente, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em hardware e ele é dividido em software. O que é o hardware? O hardware é essa parte aqui, ó. Essa parte tangível, essa parte palpável, onde a gente consegue enxergar as entradas digitais, as saídas digitais, tá ok? Isso aqui é um exemplo de hardware. É igual o nosso cérebro, tá ok? Então nós temos a nossa cabeça aqui e dentro da nossa cabeça existe o nosso cérebro, tá ok? E o cérebro é o responsável por todo o processamento. Então essa parte física que a gente toca, isso aqui é o hardware. É como se fosse esse controlador aqui, tá, pessoal? Como se fosse esse relé aqui. E lá dentro existe o nosso cérebro, dentro da nossa cabeça. E aqui dentro existe um chip, que é onde é instalado o software. Então, o relé ele é dividido em duas partes. Na parte física, que é o hardware, e a parte lógica, que é a parte de atuação, que é o software. Tá ok, pessoal? Então, é importante vocês entenderem isso. Todo relé de proteção, ele tem um hardware e ele tem um software. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá bom? Que senão você vai aparecer com uma imagem aí do relé eletromecânico e ele não tem software. Tá, ele é somente hardware, somente a parte física e as bobinas de atuação e a alavanquinha, né? O ajuste da alavanquinha lá que a gente chama de dial, né? Então, gente, basicamente é isso, tá? Então, o relé digital, que é o IED, o dispositivo eletrônico inteligente, ele é dividido em duas partes, em hardware e também em software, tá ok? Gente, e essa aqui é a estrutura de um relé de proteção, tá ok? Gente, existem relés que têm mais funções, existem relés digitais que têm menos funções que as outras, tá ok? Por exemplo, se pegar um relé como esse aqui, por exemplo, esse aqui é um relézinho que tem poucas funções. Qual que é a função dele? Lógica, olhar e receber e atuar abrindo um equipamento ou ligando o equipamento, tá ok? Mas um relé, né, robusto, tipo um relé da Cell, um relé da ABB, um relé da Siemens, esse tipo de relé já é um relé que tem muito mais funções. Por exemplo, essa imagem que está aí para vocês verem, tá? Então ali nós temos um relé que tem a comunicação em serial com o computador. Por que ele está comunicando com o computador? Porque para mim fazer o upload de uma lógica, um download de uma lógica, fazer ajuste, extrair oscilografia, eu preciso inserir um cabo do relé até o computador e acessar esse equipamento, acessar o software desse equipamento, tá ok? Para mim poder baixar uma oscilografia, para mim poder também fazer um ajuste de set point, instalar uma nova lógica nesse relé, tá ok, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem as múltiplas funcionalidades que tem um relé de proteção, tá ok? Além disso, esse componente ele também se comunica com outros relés também, tá bom? Então ele se comunica através de protocolo de rede, pode ser por fibra ótica e pode ser também por cabo Ethernet, tá ok? E temos também os sinais de entrada e também de saída desse relés. Gustavo, me dá um exemplo de entrada num relé de proteção. O status de uma chave seccionadora. A chave seccionadora ou ela está aberta ou ela está fechada. Quando a chave seccionadora ela não está 100% aberta e não está 100% fechada, o relé identifica que essa chave está em falha, tá ok? E algumas lógicas de proteção, quando identifica
essa indefinição da chave seccionadora, ela manda atuar a proteção, né, protegendo o equipamento. Então manda abrir um disjuntor, tá ok? Agora me dá um exemplo, Gustavo, de saída digital do relé, quando ele manda abrir e ele manda fechar um disjuntor. Esse é um exemplo de saída digital também, tá ok? Agora me dá um exemplo de entrada analógica, por exemplo. Entrada analógica é quando uma sonda que está medindo a temperatura do óleo do transformador, essa informação ela é uma informação variável, tá, pessoal? De dia sempre vai ser mais quente, à noite vai ser mais frio, ou seja, uma grandeza que vai oscilar no tempo. Esse é um exemplo de entrada analógica. Só que essa informação do sensor de temperatura do óleo é uma informação que ela flui na entrada do relé através de resistência. Por quê? A ponta dessa sonda ela acaba dilatando, né? Ela acaba, de acordo com o valor de temperatura, ela acaba medindo por resistência. Então ela não mede por corrente ou por tensão, coisa assim. Ela mede por resistência. Por isso é uma sonda que acaba variando, tá ok? E essa medição é feita em ohms. Ou seja, essa grandeza em ohms, ela vai entrar na entrada analógica do relé e o relé vai fazer um processamento, vai fazer uma transdução de valores de resistência ôhmica em ohms para graus Celsius. Então esse é um exemplo de entrada analógica. Gustavo, e como que é feita a medição da temperatura da bobina do transformador? Essa medição ela é feita, gente, diferentemente do óleo, que é feita através de sonda, né, sonda de resistência, tá? Essa medição da temperatura da bobina é feita através de transformador decorrente. Então existe transformador do tipo toroidal, né, que é um transformador redondo, que vai na bucha do trafo, que ele está medindo ali a indução, né, está medindo a corrente, e essa informação de corrente vai entrar nesse relé, e esse relé vai converter essa corrente em graus Celsius. Então esse é um exemplo de transdução também, tá? Então basicamente tem dois modelos, dois tipos de medição de temperatura de um transformador. Medição de temperatura de óleo e medição de temperatura das bobinas do enrolamento, tá ok, gente? Bobina de enrolamento utiliza-se o TC e o óleo utiliza-se a sonda PT100 para fazer a leitura de temperatura do óleo. Tá ok? Então, gente, essa aqui é a estrutura de um relé de proteção. Basicamente, é dessa forma, tá? Então, agora a gente precisa entender o quê? Já entendemos a estrutura, entendemos como é que ele funciona. Vamos entender um pouco mais também da parte física, da parte de hardware, tá? Então, gente, cada relé, na parte de trás, né, dependendo do relé, geralmente vai ser na parte de trás, existe ali vários bornes, né, vários pontos de contato. E esses bornes são para instalarem ali o ponto de conexão do TP, do TC, e informações também de saída, tá? Que é a comunicação do relé com o disjuntor. Bom, então as funcionalidades básicas do relé de proteção é fazer a medição, a comparação, a lógica, tá ok? A atuação e a comunicação. Então, basicamente, tem 5 itens básicos aí para a funcionalidade de um relé, tá? Ainda tem mais aqui, tá, pessoal? Tá faltando também a parte de histórico, né? Que é a parte que a gente consegue acessar através da oscilografia, que são eventos que ficam armazenados na memória de um relé de proteção. E aí, gostou do vídeo? E se você curtiu e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito e mostra que você valoriza o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!